Bom dia a todos. Que bom ver a casa cheia de novo, né? Mais um ano. Acho que sendo mais cheia ainda, né? Todo ano eu faço palestra aqui, sempre alguma coisa relativa a projeto, já que eu faço projeto de impermeabilização. E esse ano a gente resolveu trazer uma coisa diferente, que seria se atentar um pouco mais a preparos de superfície. Nós temos visto em obra a dificuldade cada vez maior dos executores, tanto executores de impermeabilização, às vezes com a mão de obra não especializada, que isso acontece muito ainda, assim como construtores que resolvem fazer a parte do preparo de superfície, ou seja, regularização, ou seja, um preparo de superfície de concreto. Como impermeabilização ela não é uma matéria dada em faculdade, muitos dos engenheiros que saem de faculdade, muitos que já estão em campo também há muito tempo, eles não conhecem esse tipo de preparo de superfície. Existe no mercado, os fabricantes possuem muitas argamassas estruturais, grautes, partes de injeção, isso é de desconhecimento do público de obra. Então a gente vai falar um pouquinho de preparo de superfície. Se nós tivéssemos que falar de todos os preparos de superfície, de cada tipo de superfície, eu acho que nós teríamos um dia inteiro aqui com vários palestrantes para cada área. E esse preparo de superfície ele está intrinsecamente ligado ao desempenho dos materiais. Por isso que é importante também a gente estar tratando aqui de norma de desempenho, tá? E lembrar que o desempenho do material ele depende desse preparo de superfície, tá? Essa palestra vai ser toda direcionada para impermeabilização com membranas moldadas em loco, tá? Nada de mantas pré-fabricadas, mantas asfálticas, PVC, tá? Lembrando que manta líquida não existe, né? Então, essa preparação da superfície ela está intrinsecamente ligada ao desempenho dessa membrana. Primeira coisa, o projetista coloca preparo de superfície do concreto. Aí um orça R$5, o outro orça R$40. Só que muitas das vezes esse concreto não está pronto. Então você orça sem saber qual é o estado desse concreto que você vai encontrar em obra, tá? Então aí começam os prejuízos, os aditivos, tá? Porque você projeta um concreto, né? E aí você recebe um concreto fissurado. Como é que o executor de impermeabilização vai impermeabilizar esta área, sendo que ela está fissurada? Então, é um adicional a mais que não estava previsto em contrato. Muitas das vezes a obra resolve fazer essa abertura dessas fissuras por conta própria. De uma fissura, ela abre um rombo, né? Então, ela pega um concreto saudável e ela quebra ele, fazendo reparos cada vez maiores, tá? Aqui, no caso, é uma laje de supressão, tá? Que ela receberia uma membrana epoxídica depois e ela tinha um fissuramento. Então, foi cortada certinha com maquita, tá? Você pode ver que ninguém, vou usar uma palavra horrível, mas ninguém estuprou o concreto, né? Porque a gente chega em obras, às vezes a pessoa faz cada vez buracos maiores para fazer a operação. E aí a gente consegue fazer um tratamento de fissura sem ver aquela geração de entulho. Às vezes a gente chega no subsolo e fala assim, demoliram alguma coisa? Não, estão fazendo um tratamento de fissura, né? E quando você vê, retiram muitas coisas, não devem ser retiradas. Outro cuidado com o preparo de superfície é o desprendimento de partes do substrato. Cada vez mais a gente tem utilizado membranas expostas, tá? Membranas acrílicas, membranas de poliuretano. Eu tenho uma na minha casa que já está há uns 6 anos exposta e funciona perfeitamente bem. Claro, vou dar até esse exemplo. Cuidado com o substrato. A gente é construtor, né? Eu sou projetista, a gente trabalha para pagar a obra da gente também em casa. Então, eu deixei bem claro com o meu pedreiro. Eu quero um contrapiso com caimento de 1% e que não seja farofa. Eu cheguei em casa à noite e olho o meu contrapiso, ele era o quê? Uma farofa. Fui aplicar a membrana, né, por acaso a minha foi uma acrílica,
e ao invés de consumir 2 quilos por metro quadrado, consumiu quase 3,5 kg. Né? O fabricante está até ali. E eu tive problemas com o desempenho da membrana, porque eu apliquei 2 quilos e não funcionou. Mas claro que não ia funcionar. Meu substrato, né, ele comeu minha membrana inteirinha ali, então ela não formou um filme. Então é muito importante a gente ter um cuidado nessa preparação. Aí, no caso, a gente às vezes tem desprendimento também no concreto. Então, nós temos hoje vários produtos, vários fabricantes que são apoiadores daqueles, têm argamassas estruturais, grautes, cada vez mais com resistências superficiais alcançadas em tempo recorde. Às vezes você consegue 50 MPa em 7 dias numa argamassa estrutural para você poder rodar carro. Você tem um estacionamento de um shopping, você quer liberar a área para tráfego de carro, né? Então você precisa de uma resistência superficial em tempo recorde. Tem umas que atingem 30 MPa em 3 dias. Então, cada vez mais o mercado tem evoluído para a gente não precisar ficar fazendo argamassa em padiola dentro de obra. Outra situação que a gente encontra muito em obra, em preparo de superfície. Tratamento de armaduras. Depois, no final, eu vou mostrar em patologias, mas existe um consenso comum aqui em alguns aplicadores que fazem reforma de fachada, que fazem um pouco de tudo, né? De ficar se aplicando impermeabilização em teto de caixa d'água em caixa d'água, mesmo que ela tenha uma corrosão na armadura e sem avaliar, tá? Então, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, quando vai se fazer a limpeza, ele vai lá e coloca no contratinho dele, que além da limpeza, ele vai reaplicar o produto. Só que o ferro continua ficando exposto, continua com problema. Eu vou mostrar depois algumas situações onde a gente teve a perda estrutural completa de vários reservatórios de água potável aqui no Rio de Janeiro, de uma concessionária. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha tanto o concreto sadio em volta dessa armação, como a armação sadia também. Caso eu precise trocar, a gente troca. Por que isso é importante para o preparo de superfície? Aquilo que eu falei. Muitas das vezes o cara quer impermeabilizar, quem está contratando não quer pagar para fazer esse preparo, porque esse preparo é caro, é uma recuperação estrutural, né? Então, acaba se maquiando sempre qualquer tipo de problema. Limpeza. Toda vez que você recebe um concreto, né, a sua laje, você que é executor, teu concreto está pronto ali, né, você tem que fazer uma limpeza. Os executores de impermeabilização, eles tomam uma surra, porque além da limpeza, eles ainda encontram água. Então, muitas das vezes, ele tem que impermeabilizar um subsolo e o subsolo está inundado. Né? Quantas vezes acontece isso? Então, a limpeza da obra é muito importante. Hoje, as empresas de impermeabilizações executoras, elas já se aparelharam, já compraram grandes aspiradores de pó também, então você gera menos resíduo na obra. Alguns projetos com LEED, selo verde LEED ou Aqua, né, eles até pedem que você tenha menos resíduo de obra, né, e até a qualidade do ar durante essa obra. Então é importante você ter sempre o substrato limpo para aplicação da impermeabilização, assim como para a saúde de quem está andando nesse ambiente. Isso a gente falando de subsolo, tá? Ambiente confinado, onde você tem muito pó suspenso no ar. Aqui no Brasil, a gente ainda não estabeleceu uma metodologia completa de preparo de superfície. A norma cita o preparo de superfície, mas você ainda não tem os equipamentos, até os fabricantes, às vezes, eles citam muito vagamente. Nos Estados Unidos, em algumas empresas na Europa também, toda vez que você vai pegar um produto deles, um catálogo, um boletim técnico, ele vem, acho que eu botei a tabelinha ali, eles vêm dizendo quais são os equipamentos que são para fazer esse tipo de preparo de superfície, desde o lixamento, a desbastamento, a fresamento, né? Então eles vão dando todo esse passo a passo. Então, para a limpeza, a gente tem métodos manuais para você preparar a sua superfície. Lembrando que eu estou falando de membrana e não de manta asfáltica, tá?
Preciso de um substrato onde eu aplique meu primer, esse primer penetre, vire uma ponte de aderência, onde eu consiga aplicar a minha membrana e ela estabeleça um filme que é o recomendado pelo fabricante e não pelo projetista. Muitas das vezes a gente escreve 2 kg por metro quadrado do consumo, só que cada fabricante, né, 2 kg por metro quadrado de cada fabricante vai dar uma espessura X. De um vai dar 2 kg, vai dar uma espessura de 1,8, do outro vai dar 1,5 milímetros. Se você aplica isso sobre uma superfície muito porosa, você não forma membrana, ou você forma uma membrana muito fininha. E aí vai comprometer esse desempenho. Então, na limpeza, a gente tem tratamentos manuais, talhadeira, ponteira, martelete, lixas, mecânicos, onde a gente entra com fresas, lixadeiras, serra de corte, lavagem, tá? Com agentes abrasivos, térmico também, que às vezes a gente tem que utilizar esse tipo de método, que é um choque térmico no concreto que nós fazemos, e os químicos, que são a ação de produtos detergentes e ácidos para a limpeza do concreto. Toda vez que a gente faz um projeto, a gente não está vendo o concreto ali. Então, a gente faz uma proposição de um mundo ideal, feliz e bonito. Quando a obra chega na tua mão, o concreto está pronto, o projetista, muitas das vezes, ele é obrigado no seguinte sentido, ele tem que ir à obra para olhar essa superfície e refazer a especificação dele, passar os procedimentos todos para o cliente. Tá? Aqui, vocês podem ver uma superfície que está limpa e aqui antes da limpeza. Tá? Alguns tipos de superfície você encontra muitas brocas, ninhos, bicheiras, irregularidades. E já falei, vou até pular, mas é aquilo que o mercado possui todos esses produtos cada vez melhores, prontos, tá, para uso, só com adição de água, alguma resina. Então, nós não precisamos mais ficar fazendo isso em obra. Aqui um tamponamento. Muitas das vezes a gente encontra uma superfície com água, com algum ponto de água, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos lajes de supressão e lençol freáticos altíssimos. Então, tamponamento é importantíssimo antes de você fazer, faz parte do preparo de superfície, mas nem todo mundo quer pagar por isso. Lembrando que a impermeabilização, na membrana, ela é o primer mais a membrana. O preparo de superfície é um item separado, tá? É um custo separado. Esse custo ele pode custar de 5 a 80 reais, dependendo da situação, tá? Aquilo que a gente estava conversando sobre fissuras também ocorre para ninhos, brocas, tá? Quando você tem uma superfície, né, irregular, você tenta sempre demarcar, tá, para poder fazer o reparo. Ah, Camila, mas isso é lógico. Lógico na cabeça, porque na prática nem usa. Né? Se você pegar qualquer manual europeu ou americano, o próprio fabricante do reparo estrutural, ele bota a imagem justamente para o executor seguir. Um item muito importante, tá, é fazer ensaios de pull-off, que são ensaios de arrancamento nessa superfície. Tá? Duas e meia, vocês vão ter uma palestra aqui da Texan, tá? É a Fanny, nem onde está a Fanny aqui. A Fanny está ali. É importantíssimo fazer esses tipos de ensaio também, para você entender como é que está esse teu substrato e aplicar um pouco dessa membrana que você vai aplicar na impermeabilização e fazer um arrancamento com ela para saber se ela está bem aderida nesse substrato, para que ela não delamine futuramente. O projetista, muitas das vezes, ele tem que lançar a mão e ele fazer esse tipo de teste na sua obra. No caso, esse que eu citei da Fanny, da Tex, eu queria fazer uma especificação do produto deles
mas estava na dúvida. O material está novo, né? Pouco tempo no mercado. E aí eu pedi um pouco do material dela, apliquei na obra, eu mesma fiz. A minha equipe fez um ensaio de arrancamento para poder especificar e ver se ia funcionar na obra ou não. Tá? Então, o projeto ele não parte só de um AutoCAD e um escritório. Tá? O projetista ele tem que estar na obra, ele tem que estar vendo, ele tem que estar conferindo para que a gente não tenha problemas depois. Aqui é o ensaio de pour-off. Tá? Esse ensaio aqui foi realizado em cima de uma poliureia, tá? Que ela já estava aplicada e ela estava delaminando completamente. O resultado desse ensaio de tração do pour-off foi o seguinte: na verdade, não existia primer em alguns pontos. O concreto foi entregue desempenado de todas as formas possíveis, então ele ficou aquele concreto brilhoso, lustroso, e o primer não penetrou. A poliureia já é altamente agressiva, né? Você projeta ela em 4 a 8 segundos, ela seca, ela não consegue nem às vezes entrar em contato com o primer, que ela já forma um filme. Imagina um primer que não existe, então ela delaminou. Então são ensaios importantes a serem realizados. Outro ensaio de preparo de superfície importante. Mas, Camila, isso é de calculista estrutural. Mas eu, de impermeabilização, eu lido com estrutura. Então, eu vou fazer uma especificação de um impermeabilizante. Se eu pego uma estrutura dessa forma, onde eu peguei ela cheia de carbonatação, eu sou obrigada a fazer esse ensaio antes de fazer uma especificação. Porque você vai especificar sem saber como é que está, se esse concreto está sadio. Então, nós fazemos esse tipo de ensaio com fenolftaleína para saber como é que está essa estrutura. No caso aí, eu acho que deu 3,8 só de concreto sadio e a gente já começou a ter problemas com o concreto. Tá? Olha lá. Deu 3,8 ali. A gente tinha uma carbonatação. Outro ensaio importante para preparo de superfície, esclerometria. Um ensaio feito com martelo, um esclerômetro, onde a gente mede a resistência superficial do concreto. Por que isso é importante? Vamos lá para a membrana de novo, que é o escopo desse trabalho que eu estou apresentando. Eu quero aplicar um piso de uretano. É importantíssimo saber a resistência superficial do revestimento ou concreto que eu tenho para poder aplicar um uretano. Tá? É importantíssimo também saber, por conta de movimentações térmicas que existem no piso de concreto. Então, eu vou botar um material com 1000% de alongamento. Né? Tanto faz se ele vai ter 1000, se ele vai ter 100 em algumas situações. Eu preciso saber a resistência superficial desse concreto para saber se eu posso aplicar uma membrana de alto desempenho. Tá? Esse é um ensaio que a gente faz também antes de especificar algum tipo de membrana para rolagem de carro. A esclerometria ela gera gráficos, tá? São gráficos importantes. E isso é compartilhado também com o calculista estrutural. Esse daqui foi com a CSP, o César Pinto. Índice de rugosidade e porosidade. Uma coisa quase... Aqui no meio de impermeabilização, o pessoal está muito acostumado com esse índice de rugosidade, principalmente para quem vende membrana para tráfego de veículos. Esse índice de rugosidade ele é feito pelo ICRI, tá? Que é um instituto americano. Lá você compra em lojas muito facilmente essas plaquinhas, que cada uma tem um índice de rugosidade da superfície. Cada fabricante bota, tem norma, tá? Você bota essa plaquinha, vamos supor, você vai usar o material, é um poliuretano, você vai usar o de índice de rugosidade 3 ou 4. Né? Então, cada plaquinha dessa, ela tem um índice de rugosidade e porosidade para a aplicação do produto. Esse índice de rugosidade aqui é o índice mais baixo que tem. Não é recomendado para aplicação de membranas, de poliuretano,
membranas de poliureia, epoxídicas, porque você quase não tem nenhuma porosidade, ele é muito liso, então ele tende a delaminar o produto. Geralmente, membranas, elas ficam sempre no CSP3 e CSP4, tá? Eu traduzi todas essa aqui da imagem não, mas eu traduzi essa tabela aqui, porque geralmente ela é dada até pelos fabricantes aqui da gente em inglês, né? A gente fica fingindo que está lendo, né? Apesar de muitos saberem inglês, a gente finge que lê, né? Assiste palestra em inglês, né? Com imagem. Então, você, para aplicar uma seladora, você precisa de um CSP1 ou 2. Por quê? A seladora ela é bem fina, né? Ela é quase aguada, né? Então, você com CSP1 e 2 você aplica filmes finos e aí você vai utilizando a tabela, tá? Isso é uma convenção, isso está no International Concrete Repair Institute. Vocês podem entrar, baixar esse procedimento de preparo de superfície para poder fazer a impermeabilização. Ah, Camila, mas eu vou impermeabilizar só um banheiro com membrana? A massa polimérica, a membrana acrílica? Também você tem que fazer isso aqui, ó, porque se você tem uma superfície porosa, você vai aplicar o produto e não vai formar filme, tá? Esse mesmo instituto, ele estabelece padrões onde você faz, como é que você chega nesse CSP, porque muitas das vezes você tem uma obra pronta, um estacionamento de shopping, e você quer aplicar uma membrana epoxídica. E a membrana epoxídica, ela pede um CSP3. Então, como é que você vai fazer o preparo dessa superfície para chegar a esse CSP3, tá? E aí ela vai indicando para você qual é o tipo de equipamento que você tem que usar. Isso aqui é muito legal, a gente não usa, não tem recomendação em nenhum fabricante, quando passa essa tabela, passa em inglês e fica naquela situação que a gente falou antes. A gente finge que vê, finge que lê, né? Esse material eu acho que vai ser compartilhado, o material das palestras com vocês, e então pode guardar, porque está tudo traduzido direitinho, tá? Então, aqui no caso, seria para um poliuretano. Aumentei um pouco a imagem para vocês verem qual é o índice de rugosidade de uma superfície para que você aplique um poliuretano e ele ancore na superfície e crie um filme, tá? Então, para qualquer membrana que vocês vão utilizar, acrílica, epoxídica, né? Você pega a norma de projeto, a 9575, vocês vão ver todas as membranas lá, né? Você pode aplicar. Você tem um CSP correto. Então, você pergunta para o teu fabricante, vem cá, qual é o CSP que eu tenho que te entregar para o executor para você poder aplicar na membrana e ela ficar correta? Porque de posse das plaquinhas, se você quiser comprar a plaquinha, ela custa $75, né? Pelo Amazon você consegue trazer. Outro tipo de ensaio que deve ser feito no preparo da superfície, não deixa de ser um preparo, porque se tiver qualquer tipo de umidade, você vai ter que ir para primers que são próprios para contato com a umidade, eles resistem um pouco mais à umidade, é o teste de aferição de umidade de concreto. Tem gente que acha que isso aqui é gambiarra, não é não, tá? Tem norma, tá? Existe norma para esse tipo de teste, com filme plástico e fita crepe. Existem outras formas de você aferir também essa umidade do concreto. Já vou terminar. Essa aqui é uma forma de aferir a umidade do concreto mais refinada, né? Que é um equipamento, tá? Que você usa cloreto de cálcio anidro. Aqui um método destrutivo, que aí é um pouco mais complicado, mas que a gente tem aqui no Brasil também é muito fácil de você encontrar. São com sondas, tá? O primer ele tem que sempre estar devidamente ancorado ao substrato. É o que eu faço. Toda vez que a gente vai fazer um ensaio de arrancamento, quando eu faço o ensaio de arrancamento, eu tenho que arrancar parte do concreto. E nunca entre a membrana e o concreto. Sai o primer junto com a membrana. É porque o concreto estava sujo, ou ele estava lustrado demais, e aí você vai ter problema com o desempenho da tua membrana. Aqui é um primer também, feito depois de limpo toda a arquibancada de um local, tá? Algumas patologias comuns de falta de preparo de superfície. Não adianta nada você comprar um produto mega maravilhoso, aplicar,
ia acontecer isso. Isso é uma membrana de poliuretano exposta há uns 3 anos e pouco. E ela já está nessa situação, tá? Olha aqui. Não houve descontaminação do concreto, aplicou-se a membrana e ela ficou dessa forma. Olha. Problema aí, preparo de superfície, tá? Outro problema de preparo de superfície. Gente, agradeço. Muito obrigada. Desculpa a correria. Pouco tempo. Obrigada.